Olá pessoal, boa noite. Quem já foi entrando aí comigo, me fala um oi, me fala de onde está falando e me fala, por favor, como está a qualidade da transmissão. Hoje é a nossa última live de 2020. Estamos finalizando, né, o ano, aquele ano desafiador, né? E eu tenho certeza que foi desafiador para todos nós. Não foi diferente para ninguém. Patrícia, boa noite, bem-vinda. Liliana, boa noite, bem-vinda. Cristina, boa noite, bem-vinda. Transmissão ok? Muito obrigada, Cristina. Deixa eu confirmar aqui se todo mundo está sendo notificado de que a live está acontecendo. Marquem o pessoal, compartilhem. É muito importante a gente entender a funcionalidade dos nossos produtos. E hoje nós vamos falar do Happy Blend. O que é Happy Blend? O que ele faz? Por que ele é tão importante? E aonde está o Happy Blend? No nosso Night Therapy. Se você vier aqui, você vai ver que tem a marquinha aqui dele, tá? E é uma exclusividade Marita. Então, o Happy Blend é um dos ativos que estão aqui no Night Therapy. E hoje a gente vai falar um pouquinho de por que ele é tão importante. Por que o Night é tão importante para a saúde? E por que o Night é tão importante no sistema de emagrecimento 24 horas dos drinks? Muita gente pergunta, Alessandra, mas eu preciso tomar o Night Therapy? Para que eu preciso usar o Night Therapy, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Happy Blend. Eu já falei sobre o Fibersol, que é uma outra exclusividade Marita, que é um amido resistente, que está presente no Night. E hoje nós vamos falar do Happy Blend. Então vamos lá. O que é Happy Blend? Happy Blend é um concentrado de banana e cupuaçu. Alessandra, por que banana e cupuaçu? Porque são dois alimentos riquíssimos em L-triptofano. Isso mesmo. E o L-triptofano no nosso organismo é o precursor da serotonina, que é um neurotransmissor ou hormônio, né, que é relacionado à sensação de prazer, bem-estar e controle da dor. Primeiro ponto. E em seguida, quando anoitece, a serotonina é a precursora da melatonina, que é um hormônio também que nos leva ao sono reparador, tá? Então, por que isso tudo? Primeiro a gente precisa entender que nós temos o nosso malvado favorito, eu gosto de falar que ele é o malvado favorito, né? O mal necessário. O cortisol. O cortisol é um hormônio que nos deixa alertas. É o hormônio que quando nós estamos estressados, ansiosos, em pânico, ele vai lá em cima, tá? Então, quando a gente está sempre nessa tensão constante, estresse constante, dormindo mal, o cortisol está sempre alto e isso não é bom para o nosso organismo. Eu gosto de falar que ele é um malvado favorito porque ele é necessário, mas ele não pode estar além do limite. Por quê? Estar além do limite vai estar sobrecarregando o nosso sistema cardiovascular, vai estar prejudicando a nossa parte de memória, de foco, de concentração, vai desregular o nosso ciclo circadiano e também nós vamos engordar, tá? Então é o motivo da gente ter o Night Therapy. Ele não tá aqui por acaso, ele não é um enfeite, né? Existe um porquê, todo um porquê dele existir. Então, o cortisol é o nosso malvado favorito. Então, o que acontece? Nós temos o ciclo circadiano, é o nosso relógio biológico, né?
E o nosso relógio biológico é interno, ele não tem olhos, mas ele usa a nossa retina. Então, quando nós captamos, a nossa retina capta a primeira luz do dia, o cortisol começa a subir para que a gente possa despertar. É ele que nos acorda. Então ele é um mal necessário, é um malvado favorito, porque nós precisamos desse cortisol para que a gente possa despertar para as nossas atividades diárias e para que a gente possa sempre estar alerta. Ele é um hormônio que nos deixa alerta. A gente precisa estar alerta. Imagina se a gente nunca estivesse alerta. A gente ia fazer um monte de besteira o dia todo, né? Não ia ter medo, não ia ter atenção. Então ele é um hormônio que nos deixa alertas. Então ele é o nosso malvado favorito. E aí, quando começa a escurecer, o sol se põe e a noite vem. Nesse momento, o cortisol vai baixando e a melatonina começa a subir. O primeiro pico de melatonina é às 21 horas, tá? A melatonina, ela não é só para te fazer dormir ou me fazer dormir. Ela é sim um hormônio que nos leva, né, ao sono e ao sono reparador, que é onde o nosso corpo faz várias funções, principalmente de regeneração celular, que é importantíssimo. E nesse caso aqui do sistema de emagrecimento 24 horas, esse sono reparador é muito importante. Primeiro, porque nós vamos ter renovação celular, isso é importante para todas as pessoas. Segundo, que é nesse período do sono reparador que o nosso corpo vai fazer o quê? Equilibrar grelina, leptina, que são hormônios ligados à saciedade, à fome e ao nosso gasto energético. E vai produzir, gente, prestem atenção, esse hormônio ele só é produzido durante o sono, o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Na fase adulta nós não vamos crescer, mas ele é importantíssimo na fase adulta porque ele é responsável também pelo nosso gasto energético, pelo nosso consumo, né? Por manter o nosso metabolismo adequado e para manter a massa magra. E isso é extremamente importante. E isso só acontece durante o sono. Ele não é produzido durante o dia. Então a gente precisa entender isso, entender qual é a funcionalidade do produto e por que ele tem esses ativos. Então, ele não é só uma bebida gostosa, porque ele é delicioso, mas ele tem um porquê de estar ali. Porque quando nós estamos engordando, já é sinal que o nosso corpo está desequilibrado. Ah, Alessandra, mas eu durmo. O problema não é só dormir. Como é que você acorda? Você dorme e acorda bem? Ou você tem um sono picado, acorda a todo momento, ou dorme um pouco e tem insônia? É isso que você precisa entender. Esse sono onde o nosso corpo trabalha, faz absorção de nutrientes, faz regeneração celular, nosso sistema imune marca células doentes, danificadas para morrer, né? Esse equilíbrio de hormônios, produção do GH, consolidação da nossa memória. Tudo isso é feito durante o sono reparador. Se o seu sono não é aquele sono reparador que você acorda pronto para um novo dia, você precisa do Night Therapy. Esse ano foi um ano desafiador. E quem é que não está precisando do Night Therapy? Quem é que consegue deitar, dormir e não ficar pensando em tudo que está acontecendo no mundo? Eu tenho certeza que todo mundo está ansioso. Isso mexeu até com as crianças, mexeu com a rotina de todas as pessoas. Então a gente precisa manter o básico, que é a nossa saúde e o nosso sono, que é fundamental, porque o nosso corpo trabalha enquanto nós dormimos. As nossas células, elas não param nunca. Então isso é muito importante. Também é muito importante saber que nós não podemos nos alimentar muito tarde, porque durante o sono, se o meu estômago tiver que fazer digestão, ele só vai começar o outro processo depois que terminar a digestão. Isso vai fazer com que esse processo perca etapas, tá? É importante saber. Então a gente precisa entender que o Happy Blend ele é essencial, porque nós não conseguimos geralmente pela alimentação as quantidades necessárias
para que o nosso corpo possa trabalhar adequadamente, principalmente porque a maioria das pessoas não tem uma alimentação adequada para nutrir o organismo, uma vez que todo mundo tem apostado em tudo muito fácil, muito rápido e geralmente ultraprocessado e cheio de açúcar. Então, aqui no Night Therapy nós temos uma quantidade que vai estimular o nosso corpo a produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar primeiro, e em seguida a melatonina, que é um poderoso antioxidante, diga-se de passagem, que é considerado, tá, o neurotransmissor ou o hormônio da juventude. Por quê? Porque ele, como antioxidante, ele não necessita de nada para a ação e não tem nada que impeça ele de agir. Então a gente precisa entender isso. Vocês podem ver que quando a gente está com sono regulado, dormindo bem, o sono reparador, até a nossa pele muda, o nosso semblante muda, o nosso humor muda. Por quê? Porque o nosso corpo consegue cumprir com as funções que ele tem que cumprir durante o nosso sono. E por que é durante o sono que isso tudo acontece? Porque é durante o sono que a gente para de gastar energias com outras tarefas e o corpo concentra onde ele precisa concentrar. E nós temos isso aqui em uma única dose diária. E aí é por isso que eu sempre falo que o ideal é tomar entre 15 e 19 horas. Por quê? Porque o primeiro pico de melatonina é às 21, o segundo pico de melatonina é às 23. Tá? Então é interessante que a gente consiga também deitar e dormir até às 0 horas ou meia-noite, tá bom? E a gente tem a quantidade necessária aqui para que o nosso corpo desempenhe essa função sem que a gente precise apelar, tá, para uma suplementação hormonal. Porque não é interessante fazer a suplementação hormonal num determinado estágio da vida. Porque se eu começo a doar para o meu corpo o que ele produz, se eu começo a doar para o meu corpo o que o meu corpo produz, ele não vai mais sentir necessidade de produzir. E você vai ficar dependente o resto da vida. Aqui não. Aqui nós estamos doando o substrato para que o nosso corpo tenha o combustível para a produção. E isso que é importante, porque nós estamos estimulando o nosso corpo a não parar. Apesar de todas as circunstâncias, nós estamos estimulando ele a cumprir com as suas funções para a qual ele foi projetado para fazer, tá? Então é muito importante a gente entender isso e entender toda essa circunstância e por que ele faz parte do sistema de 24 horas de emagrecimento do Super Greens. Isso não quer dizer que você não possa usar ele se você não quer emagrecer. Se você não quer ou não precisa emagrecer, mas precisa dos benefícios dele, você pode e deve utilizar, porque ele vai manter o equilíbrio do seu organismo, tá? No caso de pessoas que precisam emagrecer, é porque o organismo já está desequilibrado e essas pessoas geralmente já necessitam realmente de organizar todo o organismo, né? De organizar as rotas metabólicas, voltar à normalidade. Então nós precisamos dessa suplementação, desse substrato, desse combustível para que o nosso corpo possa desempenhar suas funções, tá? Qual é a contraindicação dele? Alérgicos a algum dos alimentos que fazem parte da sua composição. Não tem nenhuma contraindicação além dessa, tá? Crianças podem utilizar? Se for uma criança acima de 10 anos, que a gente vê que já está com problema, com ansiedade, com pânico, que está tendo problema para dormir, e esse ano isso ficou infelizmente muito comum, pode utilizar metade da nossa dose, tá? Porque as nossas doses são feitas para adultos, então ela pode estar utilizando a metade da nossa dose sem problema nenhum. Lembrando que ele é microencapsulado, então ele é protegido da nossa digestão para ter maior absorção possível no nosso organismo. Ele pode ser bebido gelado, frio, natural, misturado ao iogurte natural, a uma vitamina e fica delicioso de qualquer forma. E aí, como hoje é a nossa última live do ano, eu queria falar com vocês
Primeiro, agradecendo a companhia de todos vocês durante todo esse ano de 2020. Dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, trazendo informações dos nossos produtos que são maravilhosos, trazendo mais conhecimento, trazendo ferramentas que possam melhorar o trabalho de vocês aí, para que vocês continuem levando saúde às pessoas. Então eu me sinto realmente muito honrada de estar aqui com vocês todas as semanas e quero que isso se perpetue aí por muito tempo, que a gente ande junto por muito tempo. Vem muita novidade o ano que vem muita informação o ano que vem. Nós estamos trabalhando muito aqui para que vocês tenham material de qualidade, para que vocês tenham material com referências de artigos e testes clínicos de todos os ativos dos nossos produtos. E deixando também uma mensagem aí, sabendo que esse ano foi um ano desafiador, né? E que a gente esteja unido aí na virada do ano, pensando, né? Pedindo a Deus para que Ele abençoe o ano de 2021, para que Ele abençoe tudo que vai acontecer e para que a gente consiga sair de tudo isso que aconteceu. Que apesar de tudo que aconteceu, eu tenho certeza que quem se propôs conseguiu crescer espiritualmente, né? Principalmente espiritualmente, humanamente. A gente conseguiu frear um pouco a nossa vida e repensar os nossos valores, o que realmente é importante para nós. Nós aprendemos que esse mundo digital é muito importante. A gente já vivia um pouquinho deles, né? Olha aí, eu tô com vocês há praticamente 2 anos, eu aqui de Uberlândia, Minas Gerais, no Brasil, com vocês aí na Europa, né? Então a gente sabe que isso vai crescer muito mais de agora em diante e que a internet é assim uma bênção se nós soubermos usar. Então eu desejo a todos uma ótima virada de ano, que ela seja abençoada por Deus e que todos nós tenhamos um ano com muita paz que vem de Deus, com muito amor e com muita prosperidade. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês e até o ano que vem.